Oi, gente, tudo bem? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico? Gente, a vida é baseada em equilíbrio químico, tá? Equilíbrio químico é uma parte da ciência, então, aonde a gente estuda o equilíbrio necessário, como ocorre, né, o equilíbrio entre as reações químicas, tá? O equilíbrio é extremamente importante para o nosso contexto social sobre diversos aspectos, né? A começar pela nossa saúde. Quando há algo no nosso corpo que não está efetivamente em equilíbrio, tem excesso de uma coisa ou falta de alguma outra coisa, a gente em geral vai estar doente. Tá? Bom, aqui eu tenho a representação de um equilíbrio, tá? De duas substâncias aqui. Tá? Eu tenho esse N2O4, que é um gás incolor. Conforme o tempo vai passando, este gás incolor aqui, o N2O4, vai ficando um gás castanho, 2NO2. Observem a diferença aqui de um para o outro. Tá? Essa seria a reação direta, ok? A reação direta, então, do N2O4 gasoso virando dióxido de nitrogênio, tá? Que é um gás castanho. O detalhe é que isso leva um tempo para acontecer, né? Conforme o tempo vai passando, olha aqui no reloginho, o tempo vai passando e esse gás vai deixando de ser incolor e vai ficando castanho. Então a reação leva um tempo para acontecer. Perfeito. Só que o que acontece? Isso nós chamamos de reação direta, tá? Que é a reação aqui onde eu tenho meu reagente à esquerda da seta formando o meu produto à direita da seta. Isso nós chamamos de reação direta. A reação inversa, né, seria aquele meu produto ali, que seria o gás castanho, voltar a ser gás incolor. É fazer o processo contrário. Então, a gente fala que um sistema está em equilíbrio quando a reação direta tem a mesma velocidade da reação inversa. Todas as reações elas têm uma velocidade para acontecer. Né? Demora um determinado tempo, em razão da concentração, a concentração dos reagentes pelo tempo vai me dar a velocidade. Então toda reação tem uma velocidade. Se a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, eu digo que o sistema está em equilíbrio. Nesse caso aqui do exemplo, a minha reação direta é o gás incolor virar gás castanho. Isso leva um determinado tempo, ok? Agora, para esse gás castanho voltar a ser gás incolor, eu vou ter outro determinado tempo. Se esses tempos determinados forem iguais, né, se demorar o mesmo tempo, eu vou dizer, demorar a mesma velocidade também, né, tiver proporcionalmente fazendo a correlação com a concentração molar e demorar a mesma velocidade, eu vou dizer que o sistema está em equilíbrio, certo? Então, gente, eu tenho aqui no gráfico, aqui, ó, por exemplo, né, o N2O4, inicialmente, eu não tinha nada dele, né, ele estava em zero, tá? Aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho a concentração. Esse colchetezinho aqui, colchete na química sempre indica concentração. Então, conforme o tempo vai passando, a concentração do reagente inicial, que era o N2O4, né, que eu vi aqui na tela anterior, ó, o reagente inicial aqui, ó, que era o N2O4, ele foi se transformando em 2NO2. Então, conforme o tempo foi passando, olha para o gráfico aqui, ó, o N2O4 foi diminuindo a sua concentração e a concentração do NO2 foi aparecendo e foi aumentando. Então, esse N2O4 foi se transformando em NO2. Por isso que o gráfico me mostra a concentração do N2O4 caindo aqui ao passar do tempo e me mostra a concentração do NO2 aumentando ao passar do tempo. Então, conforme uma concentração vai caindo, a outra vai aumentando. Uma concentração vai diminuindo, o N2O2 vai diminuindo a concentração dele, porque ele vai deixando de ser N2O4 e vai se transformando em NO2. E por consequência disso, o NO2 vai aumentando, conforme ele vai sendo produzido, ele vai aumentando. Quando chega a um determinado tempo, essa reação, né, a partir deste instante aqui, as concentrações passam a ser constantes. Então aqui eu digo que o sistema está em equilíbrio,
certo? Aqui abaixo eu tenho o gráfico contrário, mostrando o processo acontecendo de forma contrária, tá? Do que a reação anterior. Tá? Então, equilíbrio químico é quando nós temos essas velocidades de reações iguais. Tá? Da primeira experiência para a segunda experiência, ó, o sistema vai estar em equilíbrio. Então, eu digo, ó, é a situação na qual as concentrações a partir dos participantes da reação não se alteram, pois as reações direta e inversa estão sendo processadas em velocidades iguais. Então, quando eu tenho velocidade igual da reação direta para a reação inversa, eu digo que o sistema está em equilíbrio. Detalhe, reação direta seria aqui, ó, o que está à esquerda da seta formando o que está à direita da seta. Reação inversa seria aqui, ó, o que está à direita da seta formando o que está à esquerda da seta. É o processo contrário. Nós representamos isso, inclusive, com duas setas, né? Uma seta vindo para a esquerda, outra vindo para a direita. Então a gente quer dizer que o sistema está em equilíbrio quando nós colocamos assim, uma seta para a esquerda e outra seta para a direita, ok? Gente, ainda, equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo. Um sistema, pessoal, que está na mesma fase, leia-se fases físicas, estados físicos da matéria. Um sistema, então, os equilíbrios, né, homogêneos são aqueles que todos os participantes estão na mesma fase, ou seja, todos os participantes, seja reagente ou seja produto, estão na fase gasosa. Todos os participantes, seja reagente ou produto, estão na fase líquida ou estão na fase aquosa, né? Ou até mesmo na fase sólida, enfim. Quando todos os reagentes e produtos estão na mesma fase, o sistema é homogêneo, ocorre ali um equilíbrio homogêneo. Quando estão em fases diferentes, ocorre um equilíbrio heterogêneo. Observa que aqui, ó, eu tenho um reagente gasoso, né? Sempre o que está à esquerda da seta eu chamo de reagente. Ele é gasoso. E o que está à direita da seta aqui eu chamo de produto, também gasoso. Então, ambos são gasosos, então eu digo que estão em equilíbrios homogêneos. Observa aqui abaixo que eu tenho o aquê. O que significa esse aquê? Significa meio aquoso. Significa que essas substâncias estão misturadas com água. Mas observe que eu chamo isso de equilíbrio homogêneo, porque tanto o ácido acético aqui, quanto os íons H+, e o acetato, eles estão envoltos em água, estão com tudo, ó, o aquezinho do lado, então, sistema homogêneo. Então, o sistema heterogêneo é quando eu tenho alguma coisa, por exemplo, como aqui, ó, o cloreto de amônio está em estado sólido, porque eu tenho um Szinho entre parênteses ali. Esse estado sólido vai me indicar, então, junto com o estado gasoso da amônia e do ácido clorídrico aqui, que é o HCl, vai me indicar um equilíbrio heterogêneo, tá? Ainda, minha gente, vamos adiante. Existe um negocinho chamado constante de equilíbrio em função da concentração. Então a gente chama isso de Kc. É uma constante, né? É um valor constante de equilíbrio em função da concentração, tá? Então, assim, essa situação ocorre a determinada temperatura e a determinada pressão em um sistema, tá? Nós vamos ver aqui um exemplo aqui de Kc, tá? Como é que nós fizemos o cálculo aqui, né, do Kc, constante de equilíbrio, então. O valor da constante de equilíbrio para uma reação numa determinada temperatura, ele não depende da concentração inicial de reagente e produto, tá? Então, assim, gente, para eu fazer o cálculo do Kc, observe aqui, tu imagina hipoteticamente essa equação aqui, tá? Onde eu tenho o reagente A e o reagente B, esse A maiúsculo é um reagente, esse B maiúsculo é um reagente. Esse C maiúsculo é um reagente, esse D maiúsculo ali também é um reagente. Então eu tenho esses reagentes aqui. Aliás, perdão, esse A maiúsculo e esse B maiúsculo são reagentes. Esse C maiúsculo e esse D maiúsculo são produtos. Então eu tenho
esses reagentes aqui em letra maiúscula e tenho as letras minúsculas. Essas letras minúsculas estariam representando para mim os coeficientes estequiométricos, os números que vão na frente, né, dos meus reagentes e produtos. Observe que para eu montar então o cálculo da constante, eu preciso pegar a concentração de produtos, que seria o C e o D, e dividir pela concentração dos reagentes. Eu preciso multiplicar essa concentração dos produtos e depois dividir pela multiplicação da concentração dos reagentes. Tá? Nunca esquecendo que essa concentração precisa ser elevada ao expoente, né, a exponencial que eu tiver falando aqui. Por exemplo, o A, né, o reagente A aqui, eu tenho um Azinho pequeno, quer dizer, seria um expoente. Então, observe aqui, eu vou colocar o expoente ali em cima. E assim sucessivamente, todos eles falando. Tá? Aqui está mostrando de forma bem clara para a gente, ó, né, que seria a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E assim eu calculo o Kc. Nunca esquecendo, né, minha gente, que para eu fazer isso, eu preciso cuidar com o coeficiente estequiométrico. Tá? O número que está aqui na frente do produto ou do reagente, eu preciso elevar ele naquela determinada potência ali. Tá? Então, cuidado para não confundir também, né, a constante de equilíbrio com a expressão matemática da constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é um número característico de uma dada reação em certa temperatura. Tá? E a expressão matemática da constante de equilíbrio aí é uma sentença matemática relacionada ao Kc com as suas concentrações lá de reagentes e produtos. Ok? Então, gente, para que serve isso? Quanto mais alto for a constante de equilíbrio, certo? Quanto maior for o valor da minha constante de equilíbrio, eu vou dizer que é mais fácil essa reação acontecer, mais espontânea essa reação será. Quanto menor for o valor do meu Kc, eu vou dizer que mais difícil dessa reação acontecer. Sim, se eu me basear que Kc nada mais é do que a concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes, se eu tiver um valor alto aqui de Kc, indica que eu tive um valor alto dessas concentrações de produto. Então, se formaram-se bastante produtos, significa que essa reação acontece de forma mais plena, mais satisfatória. Então, grande valor para Kc, para essa constante, indica que a reação acontece de uma maneira mais fácil, mais espontânea. Por outro lado, se esse valor aqui do Kc for pequeno, indica em geral que aqui ó, eu tenho um valor alto nos meus reagentes, que seria o A e o B. Então, se eu tenho um valor alto de reagente, é que esse reagente deixou de virar produto. Essa reação não acontece tão facilmente assim. Os reagentes não reagem lá muito facilmente. Eu não tenho uma facilidade para virar produto. Então, aí, se esse valor aqui for alto, o valor do resultado do Kc vai ser baixo, né? Aí, então, eu vou entender que quanto menor o Kc, mais difícil essa reação de acontecer. Ok, minha gente? Então, acredito que por hoje aí seria isso, tá? Então, só para fechar, uma reação é tanto mais favorecida, mais espontânea a uma certa temperatura, quanto maior for o valor da sua constante de equilíbrio, né? Pode circular isso ali no teu caderno, certo? Um grande abraço, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.